Você assistiu à série da Netflix e achou que conheceu o verdadeiro Jeffrey Dahmer? A verdade é que a ficção, por mais pesada que seja, ainda suavizou detalhes que a mente humana mal consegue processar. Enquanto o mundo via um homem solitário e estranho na tela, a realidade escondia nuances de uma investigação falha e evidências negligenciadas que poderiam ter salvado vidas muito antes do que você imagina. Hoje, vamos mergulhar no que ficou de fora das câmeras. Muitos acreditam que os crimes de Dahmer foram fruto apenas de um impulso incontrolável. Mas os arquivos reais revelam uma frieza calculista que a dramatização não conseguiu captar totalmente. Existem documentos policiais e depoimentos de sobreviventes que pintam um quadro muito mais aterrorizante sobre o canibal de Milwaukee. Vamos explorar os segredos que foram omitidos para tornar a série assistível, mas que são essenciais para entender a profundidade desse abismo. Sabia que existiam itens encontrados no apartamento dele que nunca foram mencionados na produção? Ou que a relação dele com as autoridades locais era muito mais bizarra do que os episódios mostraram? A série focou no drama, mas nós vamos focar nos fatos que a justiça tentou abafar durante anos. Se você acha que já conhece toda a história de Dahmer só por causa do streaming, prepare-se para questionar tudo o que viu até agora sobre o caso mais chocante dos escamseira. Fique comigo até o final, porque vou revelar um detalhe específico sobre a última noite de Dahmer na prisão que muda completamente a percepção sobre o seu fim. Não é apenas sobre os crimes, é sobre os segredos que ficaram enterrados nos arquivos do FBI e que pouca gente teve coragem de expor. O que você está prestes a ouvir não é entretenimento. É o lado mais obscuro da natureza humana que a televisão preferiu não te mostrar. O horror real começa agora. Imagine ter acesso a documentos que foram mantidos longe do grande público por décadas. A maioria das pessoas consome apenas o que a mídia mastiga. Mas você está prestes a cruzar a linha do óbvio. Vamos analisar os comportamentos que a ficção ignorou e os segredos que as autoridades preferiam que ficassem enterrados. Este vídeo não é para quem tem estômago fraco, mas para quem busca a verdade absoluta por trás dos crimes que traumatizaram uma geração e mudaram a perícia criminal. Antes de mergulharmos nos arquivos confidenciais, eu quero saber quem está comigo nessa jornada investigativa. A nossa comunidade de True Crime cresce a cada dia e sua presença é fundamental. Por favor, escreva aqui nos comentários de qual cidade ou estado você está assistindo a este vídeo. Eu adoro saber até onde essas histórias estão chegando e sempre respondo aos primeiros comentários. Deixe seu rastro aqui embaixo para marcarmos o início dessa investigação profunda agora. Agora, preste muita atenção. Se você quer entender a mente humana em seus níveis mais sombrios, inscreva-se no canal e ative o sininho agora. Não permita que o algoritmo decida o que você deve saber. Tome o controle e garanta que não perderá os próximos segredos que revelaremos. O tempo de aceitar versões superficiais acabou. Se você está pronto para encarar os fatos que a Netflix omitiu e descobrir o que realmente aconteceu no apartamento 213, vamos direto ao que interessa. Para entender o monstro, precisamos olhar para os escombros de sua infância. Embora a série mostre um Jeffrey Dahmer solitário, a realidade documental revela uma criança que sofreu uma transformação drástica após uma cirurgia de hérnia aos 4 anos. Relatos de familiares indicam que antes disso ele era energético e sociável. Após o procedimento, ele se tornou silencioso e retraído. Esse é o ponto zero, onde o isolamento começou a moldar uma mente que viria a ser fatal. A relação com seus pais, Joyce e Lionel Dahmer, era um campo de guerra emocional que a ficção suavizou. Joyce sofria de crises nervosas graves e era dependente de medicamentos pesados, chegando a consumir dezenas de pílulas por dia durante a gravidez.
Esse ambiente de instabilidade crônica criou em Jeffrey um sentimento de abandono profundo. Ele não apenas se sentia sozinho, ele se sentia invisível em uma casa onde as crises dos adultos sufocavam qualquer necessidade dele. Um dos pontos mais chocantes que a Netflix omitiu foi a profundidade da obsessão de Dahmer por animais mortos desde cedo. Não era apenas uma curiosidade científica estimulada pelo pai. Jeffrey recolhia atropelamentos nas estradas e mantinha um cemitério secreto de animais atrás de sua casa. Ele não apenas limpava ossos, ele experimentava com ácidos para ver como a carne se dissolvia. Esse comportamento científico era, na verdade, um ensaio para o que faria com humanos. Na escola, Jeffrey desenvolveu uma persona chamada fazer um Dahmer. Ele fingia ataques epilépticos e espasmos para chamar a atenção dos colegas. O que a série mostra como algo patético era, na verdade, uma tática de manipulação consciente. Ele descobriu que o choque e o desconforto alheio lhe davam uma sensação de controle. Pela primeira vez, ele não era o garoto invisível. Ele era o centro das atenções, mesmo que através do ridículo e do bizarro. O alcoolismo de Dahmer começou muito antes do que a maioria imagina. Aos 14 anos, ele já levava garrafas de bebidas fortes para a escola, escondidas em sua pasta. Ele vivia em um estado de dormência constante para suportar a tensão em sua casa. A série foca muito no Dahmer adulto bebendo, mas ignora que ele passou quase toda a adolescência em um nevoeiro alcoólico. Esse vício servia como o lubrificante social e o anestésico emocional para suas pulsões nascentes. Quando seus pais finalmente se divorciaram, o cenário para o primeiro assassinato foi montado com uma negligência aterradora. Jeffrey foi deixado completamente sozinho na casa da família por semanas. Imagine um adolescente de 18 anos, já profundamente perturbado, alcoólatra e obcecado por dissecação, com as chaves de uma casa vazia. A série mostra o divórcio, mas falha em captar a sensação de liberdade absoluta e perigosa que Jeffrey sentiu naquele momento de abandono. Foi nesse período de solidão total que Stephen Hicks cruzou seu caminho. O primeiro crime não foi apenas um impulso, foi a culminação de anos de fantasias de controle absoluto. Dahmer queria que Hicks ficasse, e quando o jovem decidiu ir embora, Jeffrey usou a força. A série retrata o arrependimento inicial de forma dramática, mas os diários de investigação sugerem algo mais mecânico. Ele não apenas matou, ele sentiu que finalmente tinha o poder total sobre outro ser. A forma como ele descartou o corpo de Hicks revela uma meticulosidade que a ficção raramente alcança. Ele desmembrou o corpo e escondeu as partes no forro da casa enquanto o pai ainda estava fora. Mais tarde, ele triturou os ossos com uma marreta e os espalhou pela floresta. Esse nível de dedicação ao ocultamento mostra que, desde o primeiro crime, ele possuía uma consciência plena da gravidade de seus atos, agindo com uma cautela que desafia a ideia de loucura. Após o primeiro assassinato, Dahmer tentou levar uma vida normal no exército. Um detalhe que muitos ignoram. Ele foi enviado para a Alemanha, onde seu alcoolismo piorou drasticamente. Documentos militares mostram que ele era considerado inapto por causa da bebida, mas ninguém notou a escuridão em seus olhos. Ele circulava por bases militares com segredos que fariam seus superiores tremerem, provando que ele conseguia camuflar sua natureza monstruosa sob qualquer uniforme. O retorno à vida civil e a mudança para a casa da avó foram o capítulo final de sua preparação. A série mostra a avó como uma figura religiosa e doce, mas ignora o quanto Jeffrey a manipulava. Ele transformou o porão daquela senhora em um laboratório de horrores sob o pretexto de estar estudando. Ele usava a bondade dela como escudo contra qualquer suspeita. Era o disfarce perfeito.
um neto atencioso que no escuro guardava restos humanos em potes de conserva. A mente de Dahmer não se quebrou de uma hora para outra. Foi uma erosão lenta, alimentada por negligência familiar, abusos de substâncias e uma sociedade que preferia ignorar sinais óbvios. A série da Netflix nos deu o espetáculo, mas os arquivos nos dão o aviso. Ele não era apenas um produto do mal puro, mas de uma sequência de falhas humanas que permitiram que o monstro crescesse sem ser incomodado. A verdadeira história é mais silenciosa e, por isso, muito mais assustadora. Finalizamos aqui o primeiro mergulho nas origens. O que aconteceu na casa da avó e como as primeiras vítimas foram atraídas para uma armadilha sem saída é o que define o verdadeiro método Dahmer. Ele não caçava nas sombras. Ele operava à luz do dia, em locais públicos, usando sua aparência inofensiva como a maior de suas armas. A negligência policial que permitiu que ele continuasse livre por anos é o que veremos a seguir, revelando um sistema que falhou com os mais vulneráveis. Neste segundo capítulo, vamos mergulhar no período em que Jeffrey Dahmer refinou seus métodos de caça e na negligência sistêmica que permitiu que ele operasse como um predador invisível. Enquanto a série foca no drama, a realidade dos arquivos policiais mostra uma série de oportunidades perdidas que são verdadeiramente revoltantes. Dahmer não era um gênio do crime. Ele era um homem que se beneficiava de um sistema que ignorava as minorias e os marginalizados da sociedade. A transição da casa de sua avó para o seu próprio apartamento em Milwaukee marcou o início de sua fase mais frenética. No apartamento 213, ele não tinha mais a vigilância, mesmo que limitada, de um familiar. Ali, ele criou um ambiente projetado para a morte. A série mostra o cheiro forte vindo do local, mas os relatórios de vizinhos indicam que o odor era tão insuportável que pessoas passavam mal no corredor. Mesmo assim, a administração do prédio raramente agia com rigor. Um dos fatos mais chocantes que a Netflix omitiu foi a frequência com que Dahmer trazia homens para o prédio à luz do dia. Ele não se escondia. Ele usava sua aparência de homem branco comum para desviar qualquer suspeita. Em uma sociedade marcada pelo preconceito, um homem branco bem vestido raramente era questionado ao carregar sacos pesados ou ao entrar com jovens visivelmente embriagados. Ele sabia usar esse privilégio social como uma camuflagem quase perfeita para seus atos. A técnica de sedução de Dahmer era baseada na vulnerabilidade. Ele frequentava bares gays e áreas frequentadas por jovens sem teto ou em busca de dinheiro fácil. Ele oferecia dinheiro para fotos ou apenas companhia, prometendo uma bebida. O que a ficção não detalha é que ele drogava suas vítimas quase instantaneamente. Ele desenvolveu uma dosagem precisa de soníferos para garantir que a pessoa não morresse imediatamente, mas ficasse completamente indefesa sob seu domínio absoluto. O caso de Conerak Sinta-Somphone é o exemplo mais doloroso da falha policial. A série mostra os policiais devolvendo o garoto de 14 anos para Dahmer, mas os detalhes reais são ainda piores. O garoto estava nu, sangrando e mal conseguia falar devido à lobotomia caseira que Jeffrey havia tentado realizar. As vizinhas Glenda Cleveland e sua filha imploraram para que os policiais ajudassem o menino. Os oficiais, no entanto, riram e fizeram piadas homofóbicas sobre uma briga de namorados. A negligência dos policiais John Balcerzak e Joseph Gabrish é um dos pontos mais obscuros da história real. Eles não apenas acreditaram em Dahmer, como entraram no apartamento dele, onde o cheiro de decomposição era nítido.
Eles não checaram a identidade de Konerak, que era apenas uma criança. Se tivessem feito o mínimo, teriam descoberto que Jeffrey já era um agressor sexual registrado. Esse erro fatal deu a Dahmer a confiança de que ele era intocável e o permitiu matar mais 5 pessoas. Dahmer tinha uma obsessão que a série aborda, mas não explica totalmente: a criação de um zumbi. Ele queria um companheiro que nunca o abandonasse e que não tivesse vontade própria. Para isso, ele injetava ácido ou água fervente no cérebro das vítimas através de furos feitos com furadeiras elétricas. Os relatos médicos das autópsias são tão gráficos que foram mantidos em sigilo por muito tempo. Ele não buscava apenas a morte, ele buscava a anulação completa da consciência humana. A forma como ele tratava os restos mortais após os crimes revela uma mente fragmentada entre o colecionismo e a destruição. Ele mantinha crânios pintados para parecerem estátuas e genitais preservados em potes. A série mostra o freezer, mas a realidade é que o apartamento era um museu macabro de troféus. Ele comia partes das vítimas não por necessidade, mas para sentir que elas se tornavam parte dele permanentemente. Era a forma definitiva de evitar o abandono que ele tanto temia. Outro ponto ignorado é que Dahmer tentou parar várias vezes. Ele frequentava igrejas e buscava conselhos religiosos, mas nunca confessava seus desejos reais. Ele usava a religião como uma máscara de normalidade, assim como usava seu emprego em uma fábrica de chocolates. Ele era um funcionário exemplar, pontual e silencioso. Essa dualidade entre o trabalhador comum e o monstro do apartamento 213 é o que torna Dahmer um dos casos mais fascinantes e aterrorizantes da criminologia moderna. A série foca no racismo estrutural de Milwaukee, e os fatos corroboram isso fortemente. A maioria das vítimas de Dahmer era negra, asiática ou latina. A polícia de Milwaukee tinha um histórico de ignorar desaparecimentos nessas comunidades. Se as vítimas fossem homens brancos de classe alta, a investigação teria começado meses antes. Dahmer sabia disso e escolhia suas vítimas propositalmente em grupos que a sociedade da época considerava descartáveis ou invisíveis para as autoridades. O impacto psicológico sobre as famílias das vítimas é algo que nenhuma série consegue traduzir. Muitos familiares tentaram prestar queixa e foram ignorados. Eles sabiam que algo estava errado, mas o sistema os silenciou. Jeffrey Dahmer não matou apenas 17 pessoas. Ele destruiu comunidades inteiras e expôs as feridas abertas de uma cidade dividida pelo ódio e pela indiferença. O apartamento 213 não era apenas uma cena de crime, era o símbolo de um colapso moral coletivo. Ao final deste capítulo, percebemos que o sucesso de Dahmer não se deveu à sua inteligência, mas à cegueira dos outros. Ele operou no vácuo da empatia humana. No próximo capítulo, exploraremos a queda definitiva, o momento em que a sorte de Jeffrey finalmente acabou e o horror que os investigadores encontraram ao abrir as portas daquele apartamento. O que estava escondido atrás daquelas paredes mudaria para sempre a forma como o mundo encara o conceito de maldade pura. Neste terceiro capítulo, abordaremos o momento em que a máscara de normalidade de Jeffrey Dahmer finalmente caiu, revelando o santuário de horrores que ele construiu. No dia 22 de julho de 1991, o destino de Dahmer mudou quando Tracy Edwards conseguiu o impossível: escapar com vida do apartamento 213. A série mostra a fuga, mas os detalhes da luta pela sobrevivência de Tracy revelam o desespero de alguém que sentiu a morte de perto e decidiu lutar com todas as suas forças. Dahmer atraiu Tracy com a promessa de dinheiro para fotos, mas o clima mudou assim que as portas se fecharam.
Jeffrey tornou-se agressivo, colocou algemas em um dos pulsos de Tracy e o ameaçou com uma faca de açougueiro. O que a série não enfatiza é a resistência psicológica de Edwards. Ele conversou com Dahmer por horas, tentando acalmá-lo e ganhar sua confiança. Foi essa manipulação reversa que permitiu que Tracy aproveitasse um segundo de distração para desferir um golpe e correr. Quando Tracy encontrou 2 policiais na rua, ele não era apenas uma vítima em pânico. Ele era a prova viva de que algo terrível estava acontecendo. Inicialmente, os policiais ficaram céticos, mas ao verem a algema pendurada no pulso do homem, decidiram investigar. Ao entrarem no apartamento, Dahmer agiu com uma calma assustadora, tentando explicar que tudo não passava de um mal-entendido. Ele quase convenceu os oficiais novamente, até que um deles abriu a gaveta de uma cômoda. O que os policiais viram naquela noite mudou suas vidas para sempre. Eles encontraram fotos Polaroid que documentavam o processo de desmembramento de várias vítimas. Não eram apenas registros, eram troféus organizados com uma precisão cirúrgica. Ao revistarem o restante da residência, o horror se multiplicou. O oficial Rolf Müller encontrou uma cabeça humana dentro da geladeira. E foi nesse instante que a realidade desmoronou. Dahmer tentou resistir, mas foi finalmente dominado e algemado. A investigação que se seguiu revelou que o apartamento 213 era, na verdade, um necrotério particular. Além das cabeças preservadas, a polícia encontrou corações humanos no freezer e esqueletos completos em tonéis de ácido. A série foca no choque visual, mas os relatórios forenses descrevem um cenário que desafia a sanidade. Dahmer estava estocando restos mortais para construir um altar bizarro, onde ele pretendia meditar cercado pelos espíritos daqueles que ele acreditava possuir. Um detalhe que a ficção raramente explora é o impacto imediato na vizinhança. Assim que a notícia se espalhou, centenas de pessoas se aglomeraram em frente ao prédio. O cheiro que todos sentiam finalmente tinha uma explicação, e a culpa coletiva começou a pesar sobre Milwaukee. Moradores que haviam reclamado do barulho da serra elétrica e do odor de carne podre sentiram o peso de terem sido ignorados. O apartamento de Dahmer tornou-se o epicentro de uma dor nacional e de uma fúria social. Durante os interrogatórios, Dahmer não se calou. Pelo contrário, ele começou a falar com uma honestidade perturbadora. Ele detalhou cada crime, cada vítima e cada motivo. Ele não buscava perdão, ele parecia estar catalogando seus feitos como se fossem conquistas técnicas. Os detetives Dennis Murphy e Patrick Kennedy relataram que Jeffrey era extremamente educado e cooperativo, o que tornava a descrição dos seus atos canibais ainda mais difícil de processar para quem ouvia. A descoberta das vítimas foi um processo doloroso e lento. Como Dahmer desintegrava muitos dos restos mortais com produtos químicos, a identificação dependia de registros dentários e amostras de DNA, que na época ainda eram uma tecnologia em ascensão. As famílias, que passaram anos procurando por seus entes queridos, receberam a pior notícia possível. A negligência policial que discutimos no capítulo anterior tornou-se o foco de protestos violentos, exigindo justiça e reforma imediata. A série mostra o julgamento como um evento midiático, mas ignora a complexidade da estratégia de defesa. Os advogados de Dahmer tentaram provar que ele era legalmente insano. Eles argumentaram que suas pulsões eram tão poderosas que ele não tinha controle sobre suas ações. No entanto, a acusação provou que ele planejava cada passo, desde a compra dos produtos químicos até a escolha das vítimas. Ele sabia que o que fazia era errado. Ele simplesmente não se importava com as consequências. O veredito foi uma conclusão inevitável para a maioria,
Mas para Dahmer, a prisão perpétua era apenas uma mudança de cenário. Ele foi condenado a 15 sentenças consecutivas, totalizando quase 1000 anos de prisão. O mundo sentiu um breve alívio, mas as cicatrizes deixadas por suas ações permaneceram abertas. O tribunal foi o palco onde o mal foi oficialmente catalogado, mas a verdadeira compreensão do que levou um homem a tal nível de depravação ainda escapava a todos os especialistas. Neste ponto da história, Jeffrey Dahmer deixou de ser apenas um assassino para se tornar um símbolo cultural do horror. O capítulo 3 encerra o ciclo de sua liberdade e inicia o seu período atrás das grades, onde ele enfrentaria as consequências de seus atos de uma forma que ele nunca previu. A queda de Dahmer não foi o fim da história, mas o início de um novo tipo de pesadelo que envolveria religião, fama carcerária e, finalmente, um acerto de contas brutal nas mãos de outro detento. No próximo capítulo, exploraremos a vida de Dahmer na prisão e a estranha fascinação que ele começou a exercer sobre o público, recebendo cartas de fãs e doações. Veremos como ele tentou buscar uma redenção espiritual e como essa jornada terminou de forma sangrenta em um banheiro de limpeza. A história de Jeffrey Dahmer é um lembrete de que, mesmo quando o monstro é capturado, as sombras que ele projeta continuam a assombrar a sociedade por muito tempo após o fechamento da cela. Neste quarto capítulo, exploraremos o período em que Jeffrey Dahmer viveu sob o olhar atento do sistema carcerário e o estranho fenômeno de sua fama póstuma em vida. Após ser condenado, Dahmer foi enviado para a Instituição Correcional de Colômbia. A série da Netflix mostra um pouco desse período, mas a realidade foi marcada por uma tensão constante entre o desejo de isolamento do prisioneiro e a sede de justiça, ou vingança, que fervilhava dentro e fora das muralhas da prisão. Dahmer não era um detento comum. Ele era o que os carcereiros chamavam de troféu. Por causa da natureza de seus crimes, ele corria um risco imenso de ser assassinado por outros presos que buscavam a glória de ter eliminado o canibal mais famoso do mundo. Inicialmente, ele foi colocado em isolamento total para sua própria proteção. No entanto, Jeffrey odiava a solidão absoluta. Ironicamente, o homem que matou para ter companhia constante agora implorava para ser colocado no convívio geral. Um fato perturbador que a ficção raramente explora em detalhes é a imensa quantidade de correspondência que Dahmer recebia. Milhares de cartas de fãs, curiosos e religiosos, chegavam à prisão todas as semanas. Algumas pessoas enviavam dinheiro, outras enviavam bíblias, e houve até quem enviasse propostas de casamento. Essa fama bizarra alimentava o ego de Dahmer de uma forma distorcida, fazendo-o sentir que, apesar de tudo, ele ainda exercia um controle fascinante sobre o público. Na prisão, Dahmer começou a demonstrar um interesse profundo pela religião, algo que a série retrata com certa ambiguidade. Ele foi batizado em uma banheira da prisão por um ministro que acreditava em sua conversão. Jeffrey afirmava ter encontrado a paz através de Cristo e passava horas lendo textos teológicos. Para muitos, era uma manobra manipuladora para conseguir benefícios ou simpatia. Para outros, era o desespero de uma alma que finalmente percebeu o tamanho do vazio que havia criado. No entanto, o comportamento de Dahmer na prisão nem sempre era piedoso. Relatos de outros detentos sugerem que ele mantinha um senso de humor macabro e doentio. Ele costumava moldar sua comida na bandeja para que parecesse partes de corpos humanos, apenas para assustar os guardas e outros presos. Ele fazia piadas sobre canibalismo e dizia aos novos internos: "Eu como gente como você no café da manhã." Essa atitude provocativa foi, em última análise, o que selou o seu destino final. Christopher Scarver,
o homem que eventualmente mataria Dahmer, observava essas interações com um ódio crescente. Scarver era um cristão fervoroso e sofria de problemas mentais graves, acreditando ser o braço armado da justiça divina. Ele via em Dahmer não um convertido, mas um monstro que zombava de suas vítimas e da própria religião. A tensão entre os dois era invisível para os guardas, mas pulsava nos corredores da prisão. O palco para o ato final estava montado por pura negligência. No dia 28 de novembro de 1994, Jeffrey Dahmer foi designado para uma tarefa de limpeza no ginásio da prisão junto com Scarver e outro detento, Jesse Anderson. Por um erro de protocolo grosseiro, os três foram deixados sem supervisão por cerca de 20 minutos. Foi nesse intervalo que Scarver decidiu agir. Ele confrontou Dahmer com um recorte de jornal que detalhava seus crimes de canibalismo. Scarver perguntou se aquilo era verdade. Dahmer, com sua calma habitual, apenas acenou que sim. O ataque foi brutal e rápido. Scarver usou uma barra de ferro que havia retirado de um equipamento de musculação. Ele esmagou o crânio de Dahmer com golpes violentos, deixando-o moribundo no chão do banheiro. Em seguida, ele fez o mesmo com Jesse Anderson. Quando os guardas retornaram, encontraram um cenário de massacre. Dahmer ainda estava vivo quando os paramédicos chegaram, mas morreu pouco tempo depois no caminho para o hospital. O monstro de Milwaukee havia encontrado o seu fim. A morte de Dahmer gerou uma reação mista na sociedade. Enquanto as famílias das vítimas sentiram um fechamento amargo, muitos criticaram o sistema prisional por permitir que um detento tão visado fosse morto de forma tão previsível. O cérebro de Dahmer tornou-se objeto de uma disputa judicial bizarra. Seu pai, Lionel, queria que o cérebro fosse preservado para estudos científicos, na esperança de encontrar uma explicação física para a maldade. Sua mãe, Joyce, queria que fosse cremado com o corpo. No final, um juiz decidiu pela cremação do cérebro, encerrando qualquer chance de análise biológica. A história de Jeffrey Dahmer, na prisão, serve como um epílogo sombrio para uma vida de depravação. Ele buscou perdão, mas encontrou a mesma violência que infligiu a tantos outros. Sua morte não trouxe as vítimas de volta, mas encerrou o capítulo físico de seu terror. No entanto, o mito de Dahmer continuaria a crescer, alimentado por documentários, filmes e pela curiosidade mórbida do público. Ao encerrarmos este capítulo, vemos que o fim de Dahmer foi tão violento quanto sua existência. Ele morreu no chão de um banheiro de prisão, longe do altar de horrores que tentou construir. Mas as perguntas que ele deixou para trás continuam sem resposta. Como um homem pode cair tão fundo? Por que o sistema falhou tantas vezes? No entanto, o mito de Dahmer continuaria a crescer, alimentado por documentários, filmes e pela curiosidade mórbida do público. No próximo capítulo, exploraremos as consequências de longo prazo deste caso e como ele moldou a psicologia criminal e a segurança pública nas décadas seguintes. Neste quinto capítulo, exploraremos o legado sombrio e as cicatrizes permanentes que Jeffrey Dahmer deixou na sociedade e na criminologia mundial. A captura e a morte de um serial killer geralmente encerram um processo criminal, mas no caso de Milwaukee, elas abriram feridas que nunca cicatrizaram totalmente. O caso Dahmer não foi apenas uma história de crimes individuais, mas um espelho que refletiu as falhas mais profundas das instituições americanas no final do século XX. A primeira grande mudança ocorreu na psicologia criminal e no perfilamento feito pelo FBI. Antes de Dahmer, a ideia de um canibal era frequentemente associada a surtos psicóticos de desorganização total.
Jeffrey, no entanto, provou que um indivíduo poderia ser extremamente organizado, manter um emprego estável e viver uma vida socialmente camuflada enquanto cometia atrocidades indescritíveis. Isso forçou os analistas a refinar os critérios de psicopatia e transtornos de personalidade. O impacto na comunidade LGBTQIA+, e nas minorias étnicas de Milwaukee foi devastador e duradouro. O caso expôs o quanto a polícia ignorava denúncias vindas de bairros periféricos ou envolvendo pessoas marginalizadas. Após o escândalo da devolução de Conerak Sinta-Sonphone ao seu assassino, houve uma reforma profunda nos protocolos de atendimento policial em várias cidades. A confiança nas autoridades foi quebrada e levou décadas para que qualquer diálogo fosse minimamente reconstruído. A série da Netflix foca na figura de Glenda Cleveland, a vizinha que tentou avisar as autoridades. Na vida real, o seu esforço tornou-se um símbolo da resistência civil contra a indiferença institucional. Glenda recebeu homenagens de grupos de direitos civis, mas viveu o resto de sua vida atormentada pelo "e-se". O legado de Dahmer também é o legado dessas vozes que foram silenciadas pela burocracia e pelo preconceito, e que hoje servem de alerta para a importância da escuta comunitária. Outro desdobramento importante foi a discussão sobre o turismo macabro e a comercialização do mal. Após a prisão de Dahmer, o prédio onde ele morava, o Oxford Apartments, foi completamente demolido por se tornar um local de peregrinação de curiosos e pessoas com fascínio doentio pelo caso. Atualmente, o terreno permanece como um lote vazio, um espaço de silêncio no meio da cidade. A decisão de não construir nada no local foi uma forma de respeito às vítimas e suas famílias. A ética na produção de conteúdos de true crime também ganhou novos contornos com este caso. A cada novo documentário ou série, as famílias das vítimas são obrigadas a reviver o trauma. Muitas delas se manifestaram publicamente contra a glamourização da imagem de Jeffrey. O debate atual sobre até onde vai o direito de informar e onde começa o lucro em cima da dor alheia tem suas raízes fincadas na forma como a mídia mundial explorou exaustivamente cada detalhe da vida do canibal. Na ciência forense, o caso ajudou a impulsionar a importância dos bancos de dados de DNA e de registros dentários mais eficientes. Como muitas vítimas de Dahmer não podiam ser identificadas visualmente, as técnicas de reconstrução e identificação antropológica avançaram significativamente. O horror do apartamento 213 forneceu, ironicamente, material para que a ciência se tornasse mais capaz de dar nomes a restos mortais em casos futuros, garantindo que menos famílias ficassem sem respostas. A figura de Lionel Dahmer, pai de Jeffrey, também se tornou um ponto de estudo sobre a responsabilidade familiar. Ele escreveu um livro tentando entender onde errou e como não percebeu o monstro que criava sob seu próprio teto. Isso levantou debates globais sobre a herança genética versus a influência ambiental na formação de criminosos. A pergunta "o mal nasce ou é construído?" tornou-se o centro de inúmeras teses acadêmicas que usam o histórico de Jeffrey como base principal. A cultura pop, por sua vez, transformou Dahmer em uma figura quase mitológica, o que é extremamente perigoso. O surgimento de fãs nas redes sociais que romantizam o assassino é um fenômeno que preocupa psicólogos e sociólogos. Essa distorção da realidade mostra que, mesmo décadas depois, a capacidade de Jeffrey Dahmer de manipular e fascinar mentes vulneráveis continua viva através das telas, exigindo um olhar crítico constante sobre como consumimos essas histórias reais.
Atualmente, o nome de Jeffrey Dahmer é sinônimo do fracasso do sonho americano, em sua forma mais distorcida. Ele representa o momento em que a sociedade percebeu que o perigo não estava apenas em becos escuros, mas no vizinho educado que segurava a porta do elevador. O estudo de sua vida e crimes não deve servir para exaltar sua figura, mas para garantir que os sinais de alerta nunca mais sejam ignorados e que a justiça seja aplicada de forma igualitária para todos. Finalizamos este capítulo entendendo que a história de Jeffrey Dahmer é um quebra-cabeça de dor, negligência e horror. Ele não foi apenas um assassino, mas um sintoma de um sistema doente. Ao olharmos para o passado, não buscamos apenas entender o crime, mas aprender a proteger o futuro. O fim de Dahmer na prisão foi o encerramento de um homem, mas o início de uma vigilância eterna sobre as sombras que habitam o coração humano e as falhas do mundo ao nosso redor. Ao final desta jornada sombria, pelos corredores da mente de Jeffrey Dahmer e pelas falhas do sistema que o cercava, somos confrontados com uma questão que transcende o crime. O que a nossa obsessão por essas histórias diz sobre nós mesmos? A trajetória de Dahmer não é apenas um catálogo de atrocidades, mas um espelho deformado que reflete as sombras da nossa própria sociedade. Refletir sobre este caso exige que olhemos além do choque visual e tentemos compreender a mecânica do mal em suas formas mais sutis e perigosas. A primeira grande lição que emerge desse abismo é a periculosidade da invisibilidade social. Dahmer não caçava nas elites. Ele escolhia aqueles que a sociedade já havia decidido ignorar. Ao focar em minorias, imigrantes e jovens marginalizados, ele explorou um ponto cego institucional. A moral aqui é clara. A segurança de uma comunidade só é real quando protege a todos, sem distinção. Quando permitimos que preconceitos de raça, classe ou sexualidade ditem quem merece a atenção da polícia, criamos o ecossistema perfeito para que predadores prosperem. Outro ponto crucial para nossa reflexão é o mito do monstro reconhecível. Frequentemente, esperamos que o mal tenha uma aparência grotesca ou um comportamento obviamente errático. Dahmer, no entanto, era o vizinho que oferecia uma cerveja, o funcionário que nunca faltava, o neto que ia à igreja com a avó. A verdadeira moral dessa história é que a maldade humana é, muitas vezes, banal e silenciosa. Ela se esconde atrás da normalidade e da cortesia, o que nos obriga a desenvolver uma percepção mais aguçada e menos baseada em estereótipos superficiais. Além disso, o caso nos faz questionar a responsabilidade da nossa curiosidade. O consumo de true crime deve servir como um exercício de empatia pelas vítimas e um estudo sobre como evitar que tais horrores se repitam. Se transformamos o assassino em ícone pop ou em objeto de curiosidade mórbida, corremos o risco de desumanizar a dor das famílias que ainda sofrem. A moral ética aqui é o respeito. Devemos estudar o mal para desarmá-lo, não para celebrá-lo, ou dar a ele o palco que ele tanto buscou através do sangue alheio. Por fim, a vida e a morte de Jeffrey Dahmer nos lembram de que a justiça humana é por vezes limitada. Embora ele tenha morrido violentamente e passado seus últimos dias na prisão, nada disso apaga as cicatrizes deixadas. A verdadeira justiça é preventiva. Ela acontece no cuidado com a saúde mental na infância, na denúncia de comportamentos abusivos e na cobrança por instituições mais justas. A história de Dahmer não deve ser apenas um conto de terror para as redes sociais, mas um chamado à vigilância e à humanidade. Que a memória das vítimas prevaleça sobre a fama do carrasco e que aprendamos que a indiferença é, no fim das contas, a maior aliada da crueldade.